A paz do Senhor Jesus, que a graça do Todo-Poderoso, amados irmãos, esteja na sua vida neste dia 26/7/2023. Queridos irmãos, eu venho a você neste momento, neste dia, com uma palavra de vida, uma palavra de esperança e uma revelação forte. Né? A palavra de Deus diz que nosso direcionamento, nós somos conduzidos não por aquilo que vemos fisicamente, né? Tocamos ou sentimos, mas que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que pertencem a Deus, ele tem uma visão diferente. E através desse visão, desse relacionamento que nós temos do mundo espiritual com Deus, é que nos levam, né, a vencer na própria vida material, física. É o que nos conduz. O mundo, ele é governado por forças espirituais. Ele não é governado ainda que não seja governado por forças totalmente, né, malignas, mas ele tem um certo controle dos seus cidadãos, né, da terra, aqueles que não procuram ou que não querem ou não conhecem a Deus. Né? E eles são governados, são direcionados. Mas aqueles que confiam em Deus, aqueles que receberam ao Senhor, que aceitam o propósito, que aceitam o projeto de Deus, né, para nós, que nos levou a reconciliar com o Senhor, através do seu Filho, que foi Senhor Jesus, que morreu na cruz, foi crucificado, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Aqueles que aceitam o Senhor como seu Salvador, ele é direcionado de uma forma diferenciada. É Deus que direciona os passos, é Deus que dá vitória, e é Deus que dá a última palavra na vida daquele que entregou a sua vida, né, o controle da sua vida nas mãos de Deus. Por isso eu venho aqui neste dia agora, vai dar 7 horas, 6h59, do dia 26/7/2023. Esta visão, né, que eu tive foi muito forte, falando espiritualmente. Foi muito forte, aconteceu da noite de sexta-feira para sábado. Por que eu venho trazer só isso agora? Eu venho trazer, no finalzinho eu vou explicar por que eu trago essa palavra somente hoje, nessa quarta-feira, dia 26. Amados, eu vou ler para você em Lucas, no capítulo 11, no versículo 25 e 26, que diz assim, no 24 até o 26, que diz assim: quando um espírito imundo tem saído do corpo, tem saído do homem, né, do corpo do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrido e adornado, e então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele.
entrando e habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Amém? Olha que palavra forte. Olha que, né? Então, quer dizer que o nosso corpo serve como casa, né, no mundo espiritual. Se você aceita Jesus como seu Salvador, nós passamos a ser o templo do Espírito de Deus. Quem habita em nós, que nos orienta, que nos fortalece, que nos cura, que nos dá vida, dá força para vencer, traz refrigério para a nossa alma, traz um equilíbrio de vida, é o Espírito de Deus. Mas quando este homem ou esta mulher, essa pessoa não quer compromisso com Deus, você não precisa convidar o inimigo, ele vem a si mesmo. A palavra de Deus, né? Jesus falou que ele entra pela porta, ele bate na porta. O mal não. Os seres espirituais malignos, da maldade, ele não bate. Basta ter oportunidade e ter legalidade para eles, ele toma posse. Quando ele fala aqui, olha, que quando o espírito imundo tem saído do homem, você vê que ele não saiu porque ele quis, certo? Né? Quando aceita Jesus, quando este homem busca Deus, aí ali não tem como o inimigo habitar na casa, né? Saindo do homem e anda por lugares secos, né? Por lugares secos. Terra seca é uma área, amados irmãos, desértica, um lugar onde há muito tempo não recebe chuva, né? Há lugares que já foram lagos, né? E se tornam secos. É uma forma que chega a criar rachadura na terra. Ela racha, seco. Uma vida sem a presença de Jesus também sofre dessa mesma sequidão. O Senhor é como um rebento de água sobre a terra seca. Jesus é a água viva que pode regar essa terra e torná-la novamente fértil. Você vê, a terra, se você plantar, ainda que a planta não seja de muita água, você jogar muita água, ela vai morrer, mas ela precisa. Ainda que seja pouca, mas ela precisa para ter vida, para produzir. Ela precisa da água. Por quê? Em Isaías 44, versículo 3, diz assim, ó, pois derramarei água na terra sedenta, torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, minha bênção sobre os seus descendentes. Amém? Isso aí quem é Deus falando. Olha a ligação de terra seca com a minha bênção sobre os seus descendentes. Quem tem descendentes? Nós, os seres humanos. Está falando do homem. Então, a ligação que Deus fala aqui sobre a terra seca é a terra seca que não tem vida, não tem. Então, o inimigo, o espírito maligno, ele sai do corpo humano. Por quê? Porque ele é controlado. A vontade do vício, da bebida, né, das drogas, da prostituição, ele sente necessidade, né, de cometer aquilo. Ele sente necessidade. E chegando, aí ele vai embora. Quando aquela casa não permanece limpa, a pessoa aceitou Jesus e rejeitou toda aquela coisa do mal, ela tem que permanecer ali, naquele estado.
Não pode voltar ao estado anterior. E aí, ó, o espírito maligno volta e chegando acha a varrida e adornada. Não, tá limpa. Aqui não tem vício, aqui não tem nada. O que é? Essa pessoa tá limpa, tudo, né? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Ó, bem aqui. Por quê? Porque ele não quer sair dali. Ele vai levar reforço, espíritos que são piores do que ele, né? Que tem força, né? Sai convidando, olha, vamos ali, tem alguém ali que é assim, assim, assim. A gente pode morar, a gente pode dominar. E ele vem juntando espíritos malignos, forças, né? Então você vê, muitas pessoas que viviam bem, viviam tranquilo, buscavam a Deus, tal, aí abandona, desiste. Aí aquilo, elas passam a fazer coisas que antes elas não faziam, né? Então elas se tornam piores do que antes. Por quê? Porque ali teve um ajuntamento de seres espirituais malignos para entrar ali e ter domínio sobre aquela pessoa. Entende? E por que tudo isso? Porque, amados, a terra foi criada e entregue a nossas mãos. Os seres espirituais, ele não tem essa autoridade de se manifestar. Por quê? Porque o nosso mundo físico, ainda que nós somos seres espirituais vivendo dentro de um corpo mortal, ele é material. E Deus, né, colocou os limites. Para você ver, foi por isso que Jesus nasceu. Né? Nasceu, então entrou pela porta. Entende? O homem tem autoridade na terra. E Deus entregou. Então, tanto para a manifestação de Deus, como para a manifestação maligna, espíritos, ele vem à porta através da nossa vida. Por isso nós somos o templo. Você entende? E para que o inimigo atue nessa vida, aqui na terra, ele precisa de um corpo. Ele precisa de um corpo. Então ele domina, ele entra na mente das pessoas, ele entra, se ele acha porta, legalidade ali. E o que é? Pecado. Porque uma pessoa que anda em santidade, uma pessoa que tem Deus como seu protetor, tem Deus como seu pai, seu criador, não somente, mas como seu rei, ele tem proteção. E o inimigo não pode, né, ter domínio sobre nós. Por quê? A palavra, o próprio Jesus falou que a gente não pode servir 2 senhores. Ou serve um, ou serve outro. Ou seja, se você está com Deus, você não pode servir o diabo. Se você está com o maligno, o diabo, você não pode servir a Deus. Você entende? E tudo isso eu quero falar pelo essa esses sabe aquele sonho de revelação que eu tive? Queridos, eu estava como se estivesse em viagem. Eu estava andando, eu tinha colocado uma mochila nas costas e eu me vi na beira de uma estrada, numa casa, assim. Sabe quando você está viajando, pega um ônibus, carro ali, um ônibus, e você encosta num local onde você vai lanchar, vai comprar alguma coisa, num ambiente, mas você está em viagem. E eu me vi assim, em um lugar que eu me organizei ali, coloquei a mochila nas costas e fui para a beira da estrada esperar o ônibus. E eu lembro que tinha alguns montes do lado na estrada, e tinha monte tanto de um lado como de outro, assim, umas barreiras. E eu caminhei um pouquinho lá na frente, saindo para um descampar, assim, um que estava que era mais um descampado,
e um local onde tinha mais uma área aberta para que eu pudesse dar a mão para o ônibus parar, né? Eu me vi ali naquele lugar. E eu caminhei, parecia que estava nublado, não estava sol quente, também não era noite. E eu caminhei ali, aí fiquei na frente de pé, em pé, com uma mochila nas costas, esperando um carro. E de repente, eu olho, da direção de onde vinha o ônibus, vinha uma carreta. Sabe aquelas carretas que elas são dupla, tem duplas compartimento, tipo caçamba, sabe aqueles caminhão que tem aquelas, esqueci o nome, mas você está entendendo. E quando eu olhei aquele carro grande, né, ele saiu da estrada e ele veio na minha direção. Eu olhava e eu via três pessoas, né, dentro do caminhão, mas na verdade só tinha um motorista. E ele veio na direção com toda a velocidade para passar por cima de mim. E eu percebi que ali, numa distância de 10 metros, a distância de 10 metros, aquele caminhão, aquela carreta, ela teve um choque imenso, como se ela tivesse encontrado um obstáculo grande. A força foi tão grande que a carroceria, lembrei que tem duas carrocerias, que a última carroceria levantou da pancada. Ela levantou assim como fosse voar da pancada que veio. Eu não conseguia ver o que estava ali, aquela força ou aquele obstáculo que estava impedindo que eles tocassem em mim. E aquele caminhão veio de uma vez tão forte que quando bateu assim, que a carroceria de trás assim levantou, ela vira do lado direito. Quando ela vira assim que o caminhão bate, ele explode e começa a pegar fogo, distante assim. E eu olhava e a pessoa que estava dentro começava a gritar, ela começava a gritar, e eu vi ela pegando fogo, Mas ela vinha com tanta força, aquela pessoa vinha com tanta determinação, que na hora que bateu, que virou e pegou fogo, eu vi dois seres sair de dentro do fogo. Eu vi assim como se aqueles seres estavam ali junto, mas eles estavam na pessoa. E a pessoa começou a gritar quando os seres saíram dele. Você entende? Aí os seres malignos saíram porque eles usaram aquele homem ali para me machucar, para tentar fazer alguma coisa comigo. Só que a proteção, a mão de Deus ali, o poder de Deus estava ali. Aí eles saíram olhando para mim, os dois eram um mais forte e um mais franzino, os seres. Pareciam pessoas, mas eram espíritos malignos. E eles vieram, chegaram ali onde estavam aquelas barreiras, ou aquela barreira espiritual ali, aquele obstáculo invisível. Aí eles não puderam ultrapassar. Aí eles andando, olhando para mim e foram para o meio da estrada. Aí quando passou outro carro, eles subiram. Os carros passaram e eles sumiram.
Eles sumiram. E o que eu achei interessante, que ali, quando você tem essa, assim, você está no sonho, você entende a situação ali, vai passando. E aquele moço, né, que foi usado pelo inimigo para tentar me machucar, ele só percebeu a situação quando os seres saíram dele, os seres malignos saíram dele. E ele começou a gritar, porque até então ele estava vidrado, vindo na minha direção para me machucar. E isso só é realmente pela visão espiritual. A Bíblia nos revela, o Senhor nos revela que os espíritos malignos se apossam de pessoas. Se apossam de pessoas e ali eles tomam o controle. Eles têm o domínio daquela vida. Eles suscitam sentimentos de prostituição, de adultério, para destruir a sua família. Vícios. Eles trazem todo tipo de imundícia na mente daquela pessoa e dominam. Eles, quando tomam o controle total de um ser humano, eles fazem esse ser humano fazer coisas terríveis. E quando a pessoa desperta daquilo, ele não sabe o que foi que ele fez. É verdade, tem muitas pessoas, amados irmãos, que são usadas para destruir. São pessoas, né, que não querem compromisso com Deus e que aceitam o risco. Então, imagine nesse momento, se existe algo dentro, se existisse assim, algo dentro de você para mudar o teu entendimento. Sabe aquela voz que tu fica ouvindo? Rapaz, não faz isso. Fulano, bora lá, bora sair. Do nada tu é despertado no meio da noite para sair da tua casa. Ah, não, me deu vontade. Mas de quem é essa vontade? Ah, me deu vontade de sair ali, de tomar alguma coisa, de passear, de lá perde a vida. Mas de onde vem essa vontade? Quem é que está trazendo isso na tua mente? Isso é muito sério. A palavra de Deus é forte e verdadeira. A palavra, amado, de Deus é apresentada, né? O Senhor falou que quando o espírito imundo tem saído do homem, então ele saiu, quem saiu porque estava, né? Então, estava, entende? Quando a palavra diz assim, em questão de Deus, ela diz assim, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Se é que se nós apegamos firmemente a confiança, a esperança da qual nos gloriamos. Ou seja, nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus que sois vós é santo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, 16, 17. O seu corpo é um templo para o seu espírito, assim como você trata os templos com respeito, deve tratar o seu corpo com respeito, porque ele é a casa de Deus. Quando nós violamos, a pessoa violenta o seu próprio corpo. Ela violenta quando aceita, né? Aceita fazer coisas erradas, aceita, né? Fazer coisas erradas, você está violando a casa de Deus. A palavra de Deus nos ensina, amados irmãos, que nós fomos criados para a glória de Deus. Lá no início de tudo, o Senhor fala, a palavra dele nos ensina que o Senhor pegou o barro, né, moldou o barro, preparou e soprou.
nas narinas, né? Fala de o primeiro homem, Adão, né? Soprou, ou seja, nós somos o sopro de Deus. Você entende? Muitas pessoas levam a vida achando que elas que governam a vida dela, principalmente quando elas não têm o Senhor como seu protetor. Aí a pessoa diz: ah, mas eu não faço nada de errado, eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa caridosa, né? Eu sou uma pessoa. Irmãos, a caridade não nos leva à salvação. A bondade não nos leva à salvação. O dinheiro, a pobreza, o sofrimento, nada nos leva à salvação fora de Deus, né? Fora do Senhor Jesus. O único que nos leva a ter salvação é aceitar o Senhor como nosso Salvador. É aceitar o plano de Deus na nossa vida. É dar o controle de nossa vida para Deus. Que Ele direcione os nossos passos. Você é o templo do Espírito de Deus. Então, quando nós não damos lugar de Deus, que é dele, que pertence a ele, vem outro e toma. Fica ali fazendo coisa, trazendo enfermidades horrendas, trazendo de uma forma assim, a pessoa, não, eu não vou fazer mais isso errado. Aí quando é amanhã ela faz pior do que ela já fez antes. Você entende? E então quando eu tive essa, né, essa revelação, por que que eu contei só hoje, né, que eu ia falar para você? Porque o meu irmão estava vindo de São Luís, no Maranhão, para morar aqui no Paraná, né? E quando Deus revelou, né? Deus trouxe assim, porque aquele meu pensamento, meu entendimento ali, orando, preocupado com a viagem dele, o Senhor mostrou, né, para mim, falando, mostrando ali, trazendo a analogia do que é a nossa vida. O que é a estrada? O caminhão, quem era o caminhão? O caminhão são as pessoas. Os carros são as pessoas. A estrada é a caminhada, a vida. Você entende? Eu estava ali para pegar um ônibus, né, caminhando, e de repente veio uma pessoa endemoniada na minha direção para tentar tirar minha vida. E Deus usou o meu sentimento ali ligado com a viagem do meu irmão, né? Para trazer isso. Então, são coisas, a gente não pode falar. Tem coisas, irmãos, que Deus mostra, revela. Você tem que escolher o momento, porque o diabo só quer um pezinho para trabalhar naquilo para dar errado. Você entende? Eles até falaram para mim assim que eles atrasaram a viagem, acho que 2 horas e pouco, por causa que uma carreta bateu num carro pequeno e cortou no meio. As pessoas morreram, né? Aquela carreta. E teve um congestionamento grande e eles ficaram 2 horas e pouco, quase 3 horas no caminho, né? Ou seja, Deus mostrou também livramento do que ia fazer com eles, ia livrar do acidente, assim, né? Mas, amados, o que eu quero que você entenda que nós temos que estar vigilante em respeito a isso, buscando a Deus, levando a palavra de Deus para essa meditação. É o que a gente tem feito, né, no grupo. Eu tenho levantado todo dia às 5 horas da manhã, de segunda a sexta, e estudando, meditando, né, sobre o domínio, sobre o controle, né, sobre sentimentos. Então é muito bom a gente buscar esse conhecimento, porque tem pensamentos que não é teu. Você já sentiu todo mundo, eu acho que todo mundo já sentiu, ou já teve alguém que falou para eles que sentiu
você estava com uma viagem marcada ou alguma coisa para fazer, e de repente vem aquele sentimento, aquela voz dentro de ti, ó, não vai hoje, não faz isso. Aí você não vai. Aí você obedece. De repente tu soube a notícia que aconteceu um acidente, ou aconteceu alguma coisa e não. É o Espírito de Deus nos conduzindo. Eu lembro de uma certa vez que eu morava, acho que uma quadra da igreja. E eu tinha que fazer, acho que eu tinha que eu precisava da conta, né, de uma conta que iam colocar um dinheiro para mim. Aí eu fui lá na igreja, né, com o pastor, nós éramos muito amigos, eu, a esposa dele, e ele. Eu disse, não, eu tenho que ir lá no pastor buscar a conta, né, o número da conta, tudo. Aí eu fui. Aí eu cheguei da rua e tirei o blazer que estava quente, tirei o blazer, estava com a blusinha e fui. No meio do caminho, eu ouvi uma voz, né? O Espírito Santo falou assim, ó, você está nua. E eu olhei, parei, olhei para mim, mas como assim eu tô nua? Aí eu continuei andando. Fui lá com o pastor, pedi o nome da conta, ele me deu. Aí no meio do caminho de volta, ele disse, você está nua. Eu disse, mas como? Eu voltei para casa, irmãos. Aí depois eu fui no banheiro. Quando eu passei pelo quarto, o guarda-roupa tinha um espelho enorme. Quando eu passei, aí ele falou de novo, olha aí, você está nua. A blusa que eu vestia, ela era perfeita, tudo arrumadinho, só que atrás era transparente. E eu costumava usar essa blusinha com outra roupa por cima. Entendeu? Outra roupa por cima. E o espírito alertando, olha, você está, porque você estava com a costa, né, as costas toda nua, mostrando o sutiã atrás, estava tudo, eu estava andando na rua. Depois aí eu fui, ô Senhor, me perdoa, mas ele fala conosco, ele direciona os nossos passos. Depois eu estava no culto, depois do culto falei, pastor, o senhor sabe o que aconteceu? Eu falei para ele, eu disse, pastor, senhor, você não me falar nada. Ele disse, irmã, de repente a senhora virou as costas e a gente ficou até acanhado de falar alguma coisa. Eu estava com as costas, estava com a roupa bem transparente mesmo, só que uma roupinha, uma coisa em preto, transparente, eu não tinha costume. Eu disse, mas me diga com uma coisa, o senhor já me viu andar dessa forma? Ele disse, não, mas eu disse, não, mas é irmã, de repente eu não sei. Eu disse, mas o senhor sabe, eu, eu pertenço a essa igreja aqui, o senhor de repente me chamou, missionário, às suas costas. E o Espírito Santo fez isso. Não foi? E é ele que direciona os nossos passos. Sabe aquela fala interior que você acha que é meu subconsciente, o sexto sentido? Não, é o Espírito de Deus, é o Senhor. Mas quando a pessoa não tem Deus, quem direciona os passos dela? Você sabe aquele sentimento que a pessoa está ali, deitada de boa, ou fazendo alguma coisa, e de repente vem aquele sentimento, aquela voz falando, só teu marido está te traindo, tua mulher está te traindo, olha, fulano. E o engraçado é que até na mente de uma pessoa ciumenta, ela faz a ligação, não, porque fulano de tal, e faz. Isso o que é? O inimigo. Levando para usar droga, para prostituir, para matar, para roubar, para destruir. Você entende? E alimenta na maldade. Enquanto Deus nos alimenta, nos purifica para a vida, as forças malignas entram nas pessoas, né? Tem o controle, o domínio de tudo, para o quê? Para destruir. E quando ela se destrói ali, o inimigo destrói ali, ela aceita, né? É a questão de aceitar. Por isso que a palavra de Deus diz, ó, conhecei a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade. O inimigo não pode forçar você a servir. Não, você pode dizer não. Você pode dizer sim para Deus. O inimigo, ele faz de tudo, viu? Jesus falou
que quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares que ele não encontra ali vida, ou seja, alguém para dominar, entendeu? Porque é esse o objetivo dele, destruir. Entende? Então, meus amados, que a graça do Todo-Poderoso permaneça nos direcionando, guiando nossos passos, nos levando para perto de Deus e buscando a palavra. Porque somente Deus para nos livrar do domínio maligno. Aquele ser entrou na vida daquela pessoa e jogou aquele carro na minha direção, para tentar tocar a minha vida, para tentar tirar a minha vida. E quando o caminhão começou a pegar fogo e os espíritos saíram, aí o homem começou a gritar, ele entendeu, ele percebeu que ele estava. Quantas pessoas já não destruíram a sua família, casamento, relacionamento, com esse tipo de sentimento e aceitar, assim, você merece ser feliz, você merece isso. Então nós precisamos, amados irmãos, da proteção de Deus para nos guardar de toda a fúria maligna. Porque Satanás pecou contra Deus e ele foi tirado do lugar. Então Deus veio na terra, preparou um ser, mortal, feito do barro, deu sopro de vida. E nós em breve ocuparemos o lugar que pertencia a ele. Então ele tem ódio da humanidade. Ele tem ódio. E ele faz de tudo, o projeto dele, a vida dele é tentar destruir aquilo que Deus criou. Entende? Eu nunca fiz nada pro diabo, não interessa. Ele odeia você. Porque você é servo do Senhor, filho de Deus, é a criatura que foi feita para humilhá-lo. Nós fomos criados para a glória de Deus. Você entende? Amém? Você é a glória de Deus. E o inimigo faz de tudo para tentar nos destruir. Trazer depressão, trazer tanto pensamento de fracasso, de medo, angústia, desespero, para que nós não demos atenção a Deus. Ele quer ocupar a nossa vida, com o projeto que ele tem, que ele quer. Mas nosso Deus é maior, nosso Deus é poderoso e nada pode tocar em você, nada pode te atingir se Deus está te protegendo, cuidando de você. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, te dou graça pela oportunidade que nos concede nesta manhã, neste dia. Obrigado, meu Deus, porque a minha vida eu entreguei nas suas mãos. Que seja o Senhor da minha vida. O Senhor é o meu Pai, é o nosso Deus, é a nossa fortaleza. Senhor, continue direcionando os meus passos, que não venha prevalecer a minha vontade, mas a sua. Eu te agradeço por esta revelação, te agradeço pelos alertas que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pela tua presença. Eu te amo, Senhor. Visita cada um dos teus pequeninos que está nesse momento precisando de ti, precisando tomar o controle, tomar as rédeas da situação. Senhor, ajuda este homem, esta mulher, este filho, esta filha, a voltar para o teu caminho, a voltar para a tua presença. E não permita que esses espíritos malignos tomem posse novamente do seu corpo. Em o nome de Jesus, venha fortalecer, Pai. Derrama a tua misericórdia e que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Amém? Amém, meus irmãos. Queridos, eu peço em nome de Jesus, encarecidamente, que você compartilhe este vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, comente, porque muitas pessoas, milhares de pessoas
serão alcançadas com essa atitude que você fizer. E aí junto estaremos cumprindo o ID do Senhor. Em o nome de Jesus eu peço para você que você nos ajude, leva esta palavra a quem está precisando. Curta para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.